Beleza, galera. Boa tarde então a todos. O assunto da aula de hoje, membrana celular e citoplasma. Então a gente vai entrar agora nesse novo assunto, né, passados aquela introdução à citologia. É, mas, na verdade, hoje falaremos só sobre membrana celular. Então, se vocês lembrarem da estrutura básica de uma célula, né, o que toda célula tem, material genético, citoplasma e membrana plasmática, né? Hoje falaremos então sobre esse envoltório que é importantíssimo, então chamado de membrana plasmática. Deixa eu só colocar uma ponteira aqui para fazer os rabiscos. Beleza, vamos lá. Então, só apresentando a membrana plasmática para vocês, ó. Então aqui a gente tem à esquerda de vocês aqui em azul, né? A gente tem o desenho de uma célula da estrutura básica. Então aqui a gente tem o material genético. Aqui é uma célula eucariótica, né? Então ela tem, ó, a membrana nuclear ou carioteca. Esse espaço todo aqui, o citoplasma, e o envoltório, né? O que envolve, isola, separa o meio intracelular do meio extracelular, é o que nós denominamos de membrana plasmática. E hoje veremos que essa membrana plasmática, né, ela tem uma importância muito grande. Uma das suas principais propriedades, né, é a capacidade de selecionar o que entra e sai da célula, o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, ou seja, é uma semipermeabilidade, ela é semipermeável. Então ela consegue controlar o que entra e o que sai da célula. A gente vai ver como, né? Na verdade, esse controle de entrada e saída de substâncias são as diferentes formas de transporte transmembrana, ou seja, transporte através da membrana. A gente tem o tipo de transporte mais simples, que é chamado de transporte passivo, é aquele em que não ocorre gasto de energia, tá? Não gastou energia, a substância passou com facilidade e não gastou energia, transporte passivo. E aí nós vamos ver os dois tipos que existem, tá? A passagem de soluto, que é chamada de difusão, e a passagem de solvente, né? Por exemplo, a água, que é chamada de osmose. Então calma que eu vou explicar isso mais para frente em detalhes, né? Existe também o transporte ativo. O transporte ativo é aquele que gasta energia. Não sei se vocês recordam, mas energia na célula, né, a moeda energética da célula é o ATP. Né? Sempre que houver que forem mecanismos, né, processos, reações que envolvem gasto de energia, vocês vão ouvir falar dessa sigla novamente, né, que é o ATP, tá bom? O exemplo clássico que a gente tem, e o mais cobrado a nível médio de transporte ativo, é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, né, ela é importante para várias situações na célula. Uma delas, né, talvez a mais importante, é que ela permite a passagem do impulso nervoso em neurônios, células musculares, né, e outros tipos de células também. Tá? E a gente vai falar disso mais para frente novamente. Então, gastou energia, transporte ativo. E existe um tipo de transporte ativo, né, que, lógico, gasta energia, então é transporte ativo, mas a passagem de substâncias aqui envolve partículas ou líquidos maiores, né? Então a gente chama às vezes de transporte em bloco, né, que é a endocitose e a exocitose. Endo para dentro, né? Exo para fora. Então, a endocitose é a passagem de partículas maiores para dentro da célula e a exocitose, partículas maiores para fora. A gente chama de transporte em bloco também porque envolve a formação de vesículas, né? Muitas vezes essa membrana plasmática ela invagina, aí engloba a partícula e forma aqui dentro do citoplasma uma vesícula, né, com a partícula englobada, tá? Também vou falar mais para frente, isso aqui é só uma apresentação. As formas mais conhecidas de endocitose são a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Por exemplo, o que a ameba faz, né, quando ela engloba partículas para se alimentar, ou o que as nossas células de defesa do corpo fazem também,
quando uma bactéria, um vírus, algum corpo estranho invade o nosso organismo, uma das formas de defesa é que a gente tem leucócitos especializados em englobar e digerir, né, eliminar essas partículas externas através de fagocitose. A gente vai ver alguns exemplos. A pinocitose é bem semelhante, só que é o englobamento de partículas líquidas, né, de líquidos. E a plasmocitose é um tipo de exocitose, né? Também é conhecida como digestão intracelular, é o processo de defecação celular. Então é quando a célula elimina resíduos de dentro dela para fora. Então é o contrário. Então você tem resíduos aqui dentro de vesículas. Essas vesículas elas têm que se fundir à membrana celular para jogar o conteúdo residual para fora da célula. Beleza? Basicamente são esses três tipos de transporte, né, transmembrana que a gente vai estudar. Mas antes de começar a falar deles, a gente tem que entender melhor a estrutura da membrana plasmática e como essa estrutura ela influencia nessa característica principal dela, que é a permeabilidade seletiva. Claro que a membrana não serve só para isso. A membrana serve para isolar, ela reveste a célula, né, ela protege também, mas a principal característica é a permeabilidade seletiva. Bem, para entender, como eu falei, a gente tem que entender a estrutura. Como é a estrutura da membrana plasmática? Olhem aqui no cantinho essa célula. Se eu pegar essa célula, ó, que tem o núcleo, citoplasma, e aqui em volta ó, a membrana plasmática, se eu pegar assim, um cortezinho da membrana plasmática, uma seçãozinha dela só, e der um zoom, ampliar, como é que eu vou ver ela em termos moleculares? Basicamente, a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada, ou seja, uma camada dupla, de fosfolipídios, que são essas estruturazinhas aqui, ó, que está destacado aqui, formadas por uma cabecinha e duas perninhas, né? Cada estrutura dessa aqui é um fosfolipídio. Não sei se vocês vão recordar, mas a gente, quando estudou lipídios, a gente falou dos fosfolipídios, né? E aí falamos que a principal importância dos fosfolipídios era constituir as membranas celulares. Ah, outra coisa, membrana celular, membrana plasmática, plasmalema, são todos sinônimos, tá, gente? Plasmalema, membrana plasmática, membrana celular. Tudo a mesma coisa. O termo que eu particularmente acho que é mais usado é o termo membrana plasmática, mas tanto faz, ok? Bem, quando a gente pega então aqui, ó, esse trechinho de membrana plasmática, o que a gente consegue observar nele? Vários fosfolipídios, estão vendo? Aqui é uma imagem tridimensional, então você tem uma bicamada, ó, porque você tem fosfolipídios na parte de cima e na parte de baixo. Ou seja, olhando aqui ó, só em um plano, eu teria isso aqui. Ó. Se eu cortasse isso, eu teria aqui ó, fosfolipídios para fora e fosfolipídios para dentro. O interessante é que as cabecinhas dos fosfolipídios, que são polares, elas ficam voltadas para o citoplasma, a interna, né? Para o meio extracelular, a externa. E as caudas, que são esses dois tracinhos aqui dos fosfolipídios, são formados por ácidos graxos, que são apolares. E aí o que acontece? Apolar se liga, né, tem afinidade com apolar. Então, as caudas dos fosfolipídios voltados para o meio externo ficam ligados em contato com a cauda dos fosfolipídios que estão voltados para dentro. Estão vendo? Ó? De forma que o meio da membrana plasmática é formado por uma camada apolar e a superfície externa, ó, que tem as cabecinhas de fosfato, né? Por isso que é fosfolipídio. Também vou mostrar no próximo slide melhor, só para aproveitar a imagem. Então essas cabecinhas polares elas ficam voltadas para fora e as outras aqui, ó, dos fosfolipídios que ficam voltados para dentro, ficam, né, voltados para o meio intracelular. Isso tem uma explicação, né, gente? O citoplasma ele é formado principalmente por água, sais minerais, ou seja, o citoplasma ele tem água, ele é polar. Então ele tem que ficar em contato com as cabecinhas polares dos fosfolipídios. O meio extracelular, o que tem fora da célula, também é polar, tem água, tem líquido intercelular, substância intercelular.
que é formado por água também, dentre outras coisas. A água sendo polar, tem que ficar em contato então com as cabecinhas. E dessa forma o meio da membrana fica apolar. Ele é hidrofóbico, não gosta de água. O meio da membrana plasmática não gosta de água. Enquanto as superfícies externa e interna, elas são hidrofílicas, né? Elas gostam de água. Beleza, professor, entendi a questão do fosfolipídio, da bicamada, né? Que reveste toda a célula. Mas só tem isso na membrana plasmática? Não. Membrana plasmática também tem várias proteínas inseridas. Estão vendo essas estruturas representadas em amarelo? Algumas proteínas elas são integrais, porque elas percorrem, atravessam toda a camada, a bicamada lipídica, né, de fosfolipídios. E outras proteínas elas são periféricas, como essa aqui, ó, voltadas para fora ou para dentro da célula, porque elas ficam somente associadas à superfície. Elas não atravessam como essa aqui. Então, proteínas integrais, proteínas periféricas. Beleza? É uma outra característica. E a membrana plasmática, né, ela é fluida, né? Tanto é que foi criado em 1972 por Singer e Nicholson um modelo chamado de modelo mosaico fluido. O que é esse modelo mosaico fluido? É um modelo que foi criado para explicar, para a gente entender melhor como que as proteínas e os fosfolipídios estão arquitetados nessa membrana, né? E é um mosaico por quê? Porque você tem uma mistura, tá vendo? Você tem você tem proteínas, diferentes proteínas associadas, né, mergulhadas nessa bicamada lipídica. Então, formando uma espécie de mosaico, né? Uma mistura ali de substâncias, proteínas, lipídios, né? Além disso, nas células animais tem o colesterol nas membranas plasmáticas, né? Célula vegetal não, mas célula animal também tem colesterol embutido aqui no meio, tá? E é fluido por quê? Porque observa ali, gente, ó, na membrana plasmática, essas substâncias elas não estão estáticas, né? Inclusive algumas conseguem até percorrer, né, migrar por essa bicamada lipídica. Mas ela é fluida, ó, ela tem uma fluidez, tá bom? Por isso que é modelo mosaico fluido. Tá joia? Bem, vamos voltar aqui para os fosfolipídios, né, para entender melhor essa característica que eu falei para vocês. A molécula os fosfolipídios, eles são formados, né, eles são formados por uma cabeça que, como eu falei para vocês, que é polar, tá? Então aqui, ó, vamos voltar de novo só para entender. Aqui está a membrana plasmática. Se eu arranco uma seçãozinha dela, um pedacinho, em um plano só, eu vou ver assim, ó, fosfolipídios voltados para fora, fosfolipídios voltados para dentro, formando a bicamada de fosfolipídios. E por que as perninhas ficam voltadas umas para as outras e as cabeças dos fosfolipídios ficam voltados para o meio externo e interno da célula, né? Aqui é um exemplo de uma proteína inserida, né? Depois a gente volta nisso. Vamos entender melhor a estrutura de um único fosfolipídio. Se eu pego um fosfolipídio, gente, a cabeça dele, ó, fosfo, né, tem fosfato, tem, né, radical fosfato aqui. O fosfato é polar, então ele que gera essa característica polar para a cabeça, né, do fosfolipídio. Enquanto a cauda do fosfolipídio é formado por duas perninhas de ácidos graxos, ou seja, duas cadeias de ácidos graxos, ligados a um glicerol aqui, né, na base da cauda. Glicerol, né, como a gente viu lá, né, ele vai formar também alguns outros lipídios. Então, o glicerol e ácidos graxos, né, vão formar essa cauda aqui que é apolar. Apolar é hidrofóbico, não gosta de água. Polar, que é a cabeça, é hidrofílico, gosta de água. Beleza? Por isso, então, que as caudas ficam umas voltadas para as outras, porque apolar gosta de apolar, enquanto as cabeças ficam voltadas para fora e para dentro da célula, porque é onde está localizado o radical fosfato, que é polar, que tem afinidade por água. E onde vai ter água? Dentro da célula, formando o citoplasma, e fora da célula, também formando a substância intercelular, né, que fica entre as células. Tá joia?
Bem, vamos lá, vamos voltar agora para as funções da membrana plasmática. Como a gente falou, ó, ela tem uma função é envolver e isolar o meio intracelular do meio extracelular. Só que esse isolamento ele não é completo, né? Como a gente falou, a membrana plasmática ela consegue controlar coisas que entram e coisas que saem da célula devido à sua propriedade de ser semipermeável. Então a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Isso a gente vai entender melhor nos transportes transmembrana. Mas fora isso, o que que tem pode existir na membrana celular? Externamente, gente, na superfície externa da membrana celular, de células animais especialmente, vamos encontrar uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix, pessoal, é como se fosse o glacê da membrana plasmática. É uma cobertura que fica em cima da membrana plasmática, voltada para o meio externo. Então, se a célula está aqui, ó, o, o glicocálix ele fica aqui, ó, em volta de toda, na superfície da membrana celular de toda a célula, tá? E esse glicocálix, ele tem esse nome glico, né, porque ele é formado por substâncias que apresentam açúcares, né? Então esse glico aí vem dos glicídios mesmo. Então, nessa superfície que forma esse glacê da célula, né, na superfície da membrana plasmática, vão ser encontradas glicoproteínas, que são açúcares, né, glico são os glicídios, né? Então açúcares associados a proteínas, e também vão existir ali glicolipídios, que são açúcares associados a lipídios, obviamente. Para que que serve? A gente vai voltar no glicocálix futuramente. Eu só estou falando dele agora porque é uma estrutura importante que está associada à membrana plasmática, tá? De células animais principalmente. Então, para que que vai servir esse glicocálix, pessoal? Esse glicocálix tem algumas funções importantes, né? Talvez a mais importante delas esteja relacionado ao reconhecimento celular. Como assim reconhecimento celular? Vocês já pararam para pensar como é que uma célula do nosso organismo, vamos pegar o exemplo de células humanas, né? Como é que uma célula do nosso organismo consegue distinguir uma bactéria de outra célula igual a nossas? Né? Quando uma célula se divide em duas novas, poxa, são duas novas células. Essas células podem vir com defeito. E isso acontece, é comum a gente no processo de divisão celular produzir células anormais. Só que essas células anormais, elas são eliminadas do nosso organismo para poder nos proteger, nos defender, porque elas poderiam dar origem, por exemplo, a um tumor, a um câncer. Como é que a gente consegue reconhecer que essa célula é anormal, né, e eliminar esse tipo de célula do nosso organismo? Basicamente, essas células elas têm esse glicocálix, né, que fica em volta da célula, e uma vai reconhecer a outra. Então, se vem uma célula normal, ela reconhece e fala, ok, pode ficar aí, você é normal, né? Não vai causar prejuízo, é importante para esse organismo. Agora, se vem uma célula anormal, esse reconhecimento a partir do glicocálix distingue ela, né? Reconhece ela como uma célula que não deveria estar ali e automaticamente desencadeia o processo de eliminação dessas células. O nosso corpo, né, os mamíferos e outros organismos fazem isso o tempo todo para poder manter somente células saudáveis, células normais no nosso organismo, para evitar, por exemplo, o surgimento de tumores malignos, o câncer, né? E isso também é usado para defender o nosso organismo. Por exemplo, quando chegam bactérias, bactéria é uma célula, não é? É uma célula estranha, é um corpo estranho. Então, esse glicocálix reconhece como uma célula estranha e elimina também. É uma forma de defender o nosso corpo, tá bom? Ah, tem falhas? Não é que tem falhas, né? Alguns organismos, como o vírus, né? O coronavírus. Como é que o coronavírus consegue, que é um vírus, né? Desenhei uma célula aqui, mas o coronavírus, que é um vírus, ele é um vírus que ele é encapsulado e ele tem substâncias, né? Que conseguem burlar o nosso glicocálix. Então, o coronavírus, ele quando chega na superfície das nossas células, lá do epitélio, né, da mucosa nasal, oral, né, das vias respiratórias,
ele consegue enganar o nosso glicocálix, né? Então, o nosso glicocálix, ele não consegue identificar como um corpo estranho esse vírus, que é o coronavírus, e isso acontece com vários outros organismos, né? Outros vírus também fazem isso. Então, ele engana, ele chega na superfície da célula, nosso glicocálix não reconhece como um corpo estranho e o material genético desse vírus entra na nossa célula. E aí ele usa a nossa célula, né, para começar a se reproduzir. Afinal, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, tá bom? Eu vou parar por aqui porque se eu for falar só de coronavírus e de vírus, né, do mecanismo de infecção e reprodução viral, né, eu vou queimar a etapa. Vocês vão estudar isso com muitos detalhes, né, lá no segundo ano, logo no início do segundo ano, tá bom? Mas por enquanto é importante vocês lembrarem, ó, que já ouviram falar de glicocálix, que é, né, uma estrutura que envolve a célula, né, um envoltório celular, que permite o reconhecimento de células ou de corpos estranhos ou não, né? Além disso, permite a entrada, né, de substâncias na célula, o reconhecimento da entrada, o controle, ajuda no controle hormonal, né, na entrada de hormônios, ação de hormônios nas células, enfim, é muito importante, né? Agora, já em células vegetais vai aparecer uma estrutura que não existe em células animais, né? Que é um envoltório celular também, que fica externamente à membrana plasmática. Então, célula vegetal tem aqui, ó, núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Só que, além da membrana plasmática, células vegetais vão apresentar uma estrutura chamada de parede celular. O que faz essa parede celular, gente? A parede celular é diferente da membrana plasmática, ela não vai ter permeabilidade seletiva, tá? Ela não seleciona o que entra e o que sai. A parede celular ela é muito mais porosa, então ela praticamente permite a passagem livre de substâncias. Quem vai selecionar depois é a membrana plasmática, que está aqui internamente, ó. Perdão. Mas para que serve então a parede celular? É importante? Demais. Vocês vão entender isso já daqui a pouco, quando eu começar a falar de algumas formas de transporte em célula vegetal, principalmente da osmose, que é a passagem de líquidos, tá? Mas basicamente a parede celular, que está representada aqui em verde, né, ela é mais rígida, ela é mais espessa que a membrana plasmática, então ela vai conferir, né, uma proteção maior, resistência maior para a célula, né, suporte, né, dentre outras coisas que a gente vai falar também mais para frente, tá? Mas ela é uma estrutura para vocês, né, entenderem por enquanto bem mais rígida. E qual é a composição dela? Essa parede celular, gente, ela é composta principalmente por um polissacarídeo, né, um açúcar, um carboidrato, chamado celulose, que a gente já estudou também lá em carboidratos, ou glicídios, né? A celulose, ela é formada por 30.000 moléculas de glicose, né? E aí a celulose ela vai se associando uma a outra, formando uma malha e formando fibras, né? Que a gente chama de microfibrilas, porque são fibrilas, né? Fininhas. E aí elas vão se tecendo, se misturando aqui a outras substâncias, como outros carboidratos também, como por exemplo a hemicelulose, a pectina, né? E outras substâncias chamadas de glicoproteínas, ou seja, proteínas associadas a outros açúcares, e elas vão se misturando e compondo essa estrutura rígida aqui, que dá esse suporte maior para a célula, essa resistência toda que a gente está falando, tá bom? Mas, por enquanto, o mais importante é vocês lembrarem que o principal constituinte da parede celular das células vegetais, ou seja, de plantas, é a celulose, tá? E ela que dá essa resistência, essa rigidez toda para essa parede. Existem outros organismos que podem apresentar parede celular, mas a composição varia. Por exemplo, bactérias e cianobactérias também pode ter parede celular. E a parede celular, na verdade, tem, né? E a parede celular desses organismos, em vez de celulose, vai apresentar uma substância chamada peptídeo-glicano, que vocês vão estudar melhor no ano que vem. Então, a gente vai ficar focando aqui, por enquanto, nas células vegetais.
Bem, outros organismos que podem ter parede celular, algas, algas inclusive podem ter parede celular de celulose ou de outros compostos, fungos, fungos têm parede celular, mas não é de celulose, é da quitina, né? A gente falou da quitina já com vocês, é um outro tipo de polissacarídeo, que só está presente em parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. A gente falou isso lá também na aula de carboidratos, tá bom? Mas vamos focar aqui por enquanto, né, uma coisa de cada vez, nas células vegetais e na celulose. Bem, gente, agora a gente vai adentrar nos transportes transmembrana que eu falei. Falamos da estrutura, espero que todos tenham entendido bem como funciona a estrutura. Vamos falar agora dos transportes, né, como ocorre a passagem de substâncias através da membrana celular. Bem, vamos começar falando do mais simples, né, que é o tipo de transporte passivo. É o transporte de pequenas partículas, geralmente a nível molecular, né, são moléculas, íons, que vão conseguir atravessar a membrana plasmática, tá? Sem gastar energia. O mais importante para lembrar o que falou que é passivo, não gasta energia, tá bom? Não gastou energia é passivo. Isso aí é primordial vocês saberem. Só que existem alguns tipos, né, de transporte passivo. Quando a gente fala de transporte sem gasto de energia, a gente pode pensar de acordo com o tipo de substância que está passando, né? Se eu estou falando na passagem de soluto. Solutos são moléculas, íons, partículas, né? Isso é soluto. E o que é solvente? Solvente é o que dissolve o soluto, né? É o meio líquido normalmente. O solvente principal que nós temos, nós estudamos lá quando a gente falou de água, né? A água é considerada inclusive solvente universal, tá? Existem outros solventes, mas em termos de transporte transmembrana, pela membrana, a água é o mais importante e é o que a gente vai focar. Bem, os solutos. Soluto, a gente tem dois tipos de transporte envolvendo soluto. A difusão chamada de simples, que é quando o soluto ele vai passar de um meio onde ele está em maior concentração para o meio onde ele está em menor concentração. A difusão simples é a simples passagem do soluto através da membrana plasmática, ou seja, pela bicamada de fosfolipídios, tá? E existe a difusão chamada de facilitada. Qual que é a diferença entre difusão simples e facilitada, basicamente? As duas é passagem do soluto. As duas é sem gasto de energia. As duas envolvem passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A diferença, então, está onde? A simples passa através da bicamada de fosfolipídios. Tá? Ou seja, passando ali por aquele meio hidrofóbico, né, que não gosta de água. Já a difusão facilitada, ela vai ter a facilidade de passar através de proteínas que são chamadas de permeases. São proteínas carreadoras, proteínas que estão ali no meio da bicamada lipídica, que formam tipo um canalzinho para a passagem dessa substância, facilitando. Só que não gasta energia, então é, né, transporte passivo também. Bem, a gente vai ver os exemplos, né, de fusão simples e facilitada, então eu não se assustem ainda se não entenderam totalmente, a gente vai dar alguns exemplos e vocês vão compreender. E o transporte passivo envolvendo solvente, água principalmente, como eu falei para vocês. Bem, tem um diferencial entre transporte envolvendo soluto e transporte envolvendo solvente, a passagem da água. Bem, o transporte passivo envolvendo solvente, passagem da água, a gente chama de osmose. Então, aqui de um lado a gente tem difusão, quando a gente fala de soluto, e osmose, quando a gente fala de passagem de solvente, tá bom? O diferencial aqui é que o soluto ele vai passar sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado, a favor do que a gente chama de gradiente de concentração, tá? A osmose não, a osmose é o contrário. Como quem passa é o líquido, né, é o solvente sempre vai sair do meio onde você tem menor concentração de soluto para onde você tem
maior concentração, para onde você tem maior concentração de soluto. Observe que quem está passando aqui é o solvente, por isso que é osmose, tá bom? Calma que eu vou falar um pouquinho melhor disso para vocês, que para entender tem que ter exemplo, né? Fica meio obscuro falar somente assim, definindo, tá? Mas só um outro detalhe, que aqui eu tenho a célula, né? Então, quando eu estou falando de passagem de solvente, ou seja, de osmose, transporte passivo de solvente, a água pode entrar ou sair, né? Dependendo da concentração do meio intracelular e do meio extracelular, mas ela é capaz de passar tanto pelo meio ali da bicamada lipídica, mas ela passa principalmente através de proteínas chamadas de aquaporinas, que tem aqui ó, inseridas na membrana plasmática. E aí essas aquaporinas, elas facilitam a passagem, né, da água que é polar, tá? Então elas facilitam a passagem dessa água por ser polar, tá bom? Vamos ver isso em exemplos, tá? O exemplo mais simples de difusão. Vamos começar pela difusão simples, como eu falei. A difusão simples, pessoal, ela é a passagem, como eu falei, né, do meio do soluto, do meio onde ele está, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? A gente usa alguns termos, não sei se vocês já estudaram em química, mas a gente chama um meio em relação ao outro, né? Vamos supor que aqui eu tenha dois copos de água. Água com sal ou açúcar, né? Qualquer soluto desses. Sal e açúcar são exemplos de solutos. A água é o solvente. Vamos supor que aqui eu tenha um meio com essa concentração X de açúcar, né? Glicose. Aqui eu já tenho um meio com essa concentração aqui, ó, de glicose. Vamos chamar esse esquerdo aqui de A e o direito aqui de B. Qual dos dois meios está mais concentrado? O que tem mais açúcar, não é? Quem tem mais soluto, que é o açúcar, o exemplo que eu dei, está mais concentrado. O meio mais concentrado a gente chama de hiper. Ai, meu Deus, caguei tudo aqui, foi mal. O meio mais concentrado, né, o B aqui que a gente falou, que tinha mais açúcares, é chamado de hipertônico. Enquanto o meio menos concentrado, né, que é a minha situação A aqui da esquerda, ele é chamado de hipotônico. Observem que ser hipertônico ou hipotônico é uma questão de referencial, né? Depende, aqui outro meio, aqui outra solução, você está fazendo essa comparação. Quando eu comparo dois meios, por exemplo, que têm exatamente a mesma concentração, a gente fala que eles são iso significa igual, né? Então eles são isotônicos. Então vamos lá, né? Numa escala aqui. Vamos botar um outro aqui, ó. Eu só tenho dois e um outro aqui do lado que eu tenho muito. Vamos lá, numa escala, o que que eu teria? Eu tenho aqui A, B, C, D. Numa escala, o que que eu posso falar? Eu posso falar que B em relação a C são isotônicos, porque tem a mesma concentração. Tá vendo? 3 açúcares aqui, 3 aqui. Agora, se eu comparo, por exemplo, A com B, A tem 2, B tem 3 açúcares. Então, A é menos concentrado. Então, A em relação a B é hipotônico. Hipo significa pouco, né? Então, tem a menor concentração. E B em relação a A vai ser hipertônico. Hiper por quê? Porque tem mais concentração de açúcares do que A. Então, B em relação a A é hipertônico. Só que B em relação a C, como nós vimos, é igual, então é isotônico. E se eu pegar o D? D em relação a C, por exemplo, D tem muito mais. Então, D é hipertônico e C, comparado a D, passa a ser hipotônico. Não é isso? Então, é assim, tá, gente? É referência. Oi, pode falar. Então, tudo depende do referencial. Exatamente. O mais difícil, o que às vezes vocês erram muito, né, em questões, né, e até para entender, é porque vocês não entendem que é tudo uma questão de referencial, né? Então, B é isotônico?
Sim, depende. É isotônico em relação a C. Mas em relação a A, B vai continuar sendo isotônico? Não, passa a ser hipertônico. Então, tudo é uma questão de referencial. A quem você está comparando, beleza? E o que que isso tem a ver? Qual é a importância disso relacionado ao transporte em células, né? De dentro para fora da célula ou de um meio para o outro? Tem totalmente a ver, né? Como a gente falou, ó, vamos voltar aqui para a difusão simples. A difusão simples é a passagem de soluto. Soluto podem ser gases, íons, né, moléculas, do meio onde ele está mais concentrado, ou seja, sempre vai sair do meio hipertônico e vai em direção ao meio hipotônico, seguindo o que a gente chama de gradiente de concentração. Sempre que a gente tem uma substância, ó, saindo de um meio aqui, ó, onde ela está mais concentrada, para o meio onde ela está menos concentrada, então aqui no meio a gente tem uma barreira não, uma membrana semipermeável, como se fosse uma membrana plasmática. Então essas substâncias daqui, ó, elas conseguem migrar. E elas vão migrar da onde ela está em maior concentração para onde está em menor concentração. Ou seja, a substância sai do meio, o meio onde ela está hipertônico, né? Ela está concentrada, e vai em direção ao meio hipotônico, onde está em menor concentração. Isso a gente chama de ir a favor ou ir em direção seguindo um gradiente de concentração. Lembrem-se, gente, nós estamos falando de difusão simples, então a gente está falando da passagem de soluto. Vamos ver um exemplo aplicado à difusão simples? Observem esse esquema aqui, ó, esse desenho abaixo aqui. Vocês sabem que, pensa aí todo mundo, quando a gente respira, infla os pulmões, né? Enche os pulmões de ar. O que que a gente está fazendo com os pulmões quando a gente enche eles de ar? A gente está oxigenando, levando um gás, né, que passou ali, entrou pelo nosso nariz, chegou lá nos pulmões e nos alvéolos. É um ar rico em oxigênio, certo? E esse oxigênio que chega lá nos alvéolos, nos pulmões, quando a gente inspira, né, infla os pulmões, esse oxigênio ele vai sair da onde ele está mais concentrado, que é no interior do alvéolo ali, no pulmão, e ele vai passar para o sangue, onde ele está em menor concentração. E, simultaneamente, o que que acontece? O sangue que chega ali nos pulmões, ele é um sangue que chega com muito dióxido de carbono, CO2, que veio do nosso metabolismo celular, né? Que a gente tem que eliminar esse CO2. Então, o CO2 ele está em grande concentração nesse momento ali no pulmão, ele está em grande concentração no sangue, então ele tende a sair por difusão simples do sangue e ir para os alvéolos. E aí o que que a gente vai fazer? Expirar, lançar o ar de dentro dos pulmões para fora pela expiração. Quando a gente expira, o ar que está saindo, ele está saindo com muito mais CO2 do que ele entrou. E com muito menos oxigênio do que ele entrou, porque o oxigênio foi para o nosso sangue. Isso é também já a difusão simples, num processo chamado hematose, que a gente vai estudar lá no final do ano, tá? Por enquanto, vamos focar no oxigênio que chegou dentro do sangue. O oxigênio, gente, que entra no sangue pela respiração, que é o processo que eu acabei de descrever, ele vai ser carregado pelos vasos sanguíneos até chegar ao nível de capilares, que são os vasos mais fininhos, que ficam em contato direto com a célula. Eles ficam ali do lado das células. Bem, esses capilares que são fininhos têm uma parede fininha justamente para permitir a passagem de gases através do endotélio, né, que é o tecido que reveste esses vasos sanguíneos, tá? E aí o que que acontece? Pensa comigo, gente. O vaso sanguíneo, quando chegou, está passando ali perto de um tecido qualquer, que tem várias células. O vaso sanguíneo chegou cheio de oxigênio, certo? Então, o oxigênio, se eu comparar o oxigênio em relação ao sangue e à célula, o sangue ele é hipertônico em relação ao oxigênio, porque tem mais oxigênio aqui dentro do sangue. E tem pouco oxigênio lá dentro da célula. Então, a célula está hipotônica em relação ao oxigênio. Então, qual que vai ser a tendência natural das coisas por difusão simples?
esse oxigênio sair do vaso sanguíneo e entrar na célula por difusão simples. Simultaneamente, o que acontece? A célula respirou. Na respiração celular, o que é liberado? Dióxido de carbono. Então, nesse momento aqui, a célula está cheia de CO2. Então, em relação ao CO2, a célula é hipertônica em relação ao CO2. E o sangue lá? O sangue não tem CO2. Ele já despachou, lembra? Lá nos pulmões, para a gente jogou fora pelo ar, pela expiração. Então aqui, ó, no sangue, quando ele vem lá dos pulmões e chega aqui nos tecidos, esse sangue tem pouco dióxido de carbono. Então, qual vai ser a tendência natural das coisas? O dióxido de carbono difundir, sair das células e ir para o sangue, né? Então aqui, ó, ocorre passagem de dióxido de carbono para o sangue e entrada de oxigênio para as células, por difusão simples. Porque esses gases estão saindo da onde eles estão em maior concentração e indo para onde eles estão em menor concentração. CO2, ele estava em maior concentração na célula e menor no sangue, então ele migra para o sangue. O oxigênio é o contrário, né? O oxigênio estava em maior concentração no sangue e menor na célula. Então ele vai fazer o quê? Migrar para a célula, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece. Dá uma olhada na animação. Sangue chegou cheio de oxigênio, chegou perto da célula que está cheia de dióxido de carbono. Então o oxigênio vai sair do meio onde está mais concentrado, indo para o meio menos concentrado, que é a célula. O CO2 vai sair do meio mais concentrado, que é a célula, e vai para o meio menos concentrado, que é o sangue. Então ocorre troca gasosa, entenderam? É assim que o oxigênio que chegou lá dos pulmões, no nosso sangue, é distribuído para todas as células do nosso sangue, do nosso corpo, desculpa, para todos os nossos tecidos. E, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O dióxido de carbono que vai sendo liberado, produzido nos tecidos, ele vai migrando, ele vai indo para o sangue, né, por difusão também, para eles voltar lá para o pulmão e a gente jogar fora esse excesso de CO2. É assim que o nosso organismo trabalha, em termos de respiração celular. Ok? Isso é importantíssimo e é o mais simples, né? Por isso que o nome é difusão simples. Gastou energia? Não. Por quê? Porque as moléculas tendem a ir já naturalmente por difusão, né? Da onde elas estão mais concentradas para onde elas são menos concentradas. Isso é físico, tá, gente? Só para químico e físico, né? Físico-químico. Só para vocês entenderem por que isso acontece, é o mesmo fenômeno natural que acontece quando você pega, por exemplo, vai para o seu quarto fechado, você saiu do banho, se enxugou todinho, está na hora de passar o famoso perfuminho, né? Ficar cheiroso por paquera. E aí, o que acontece, galera, quando vocês abrem, se for aqueles perfumes né, que não sejam de borrifar, aquele mais antiguinho que você tira a tampa e aí você tem o frasco aberto, o que acontece imediatamente com os gases ali que dão um cheiro, o odor, né, para o perfume? Eles começam a sair de dentro do frasco e começam a ocupar, se espalhar pelo ar, pelo ambiente do quarto. Daqui a pouco o quarto inteiro está com cheiro de perfume. Porque essa é uma tendência natural, tá? Os solutos, eles tendem a ir, né, da onde eles estão mais concentrados, no caso, frasquinho de perfume. Aqui a gente falou, né, do sangue e das células, né? CO2 no sangue, na célula e o oxigênio no sangue. Então eles tendem a sair dali e ir para onde estão menos concentrados. Ok? Só para vocês entenderem, né, que isso... Oi, deu horário, né? Faltam 6 minutos, tá? Tá bom. Deixa eu então só... Deixa eu ver. Só finalizar então aqui com o transporte... Entenderam difusão simples, né? Vamos terminar só para eu não precisar falar de transporte passivo na aula que vem. Vamos falar da difusão facilitada. A difusão facilitada tem muitas coisas em comum, né? Também ocorre a favor de um gradiente de concentração. Então, a substância ela vai passar da onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração, ok?
também não vai gastar energia, por isso que é, né, um processo de transporte passivo. Só que ela vai ter uma facilidade, ela não vai precisar passar aqui, ó, pela camada de bicamada lipídica. Ela vai passar por proteínas que vão facilitar, são proteínas facilitadoras, formam uma espécie de canal, estão vendo? Que vão facilitar a passagem dessas substâncias. Só por isso que a gente chama de difusão facilitada e não é então uma difusão simples, ok? Porque tem a participação de proteínas facilitadoras ou carreadoras que permitem, então, ó, observe aí. Vamos pegar o exemplo de glicose. Isso acontece muito, gente, com moléculas um pouquinho maiores do que íons, né? Íons também podem ter difusão facilitada, mas geralmente a glicose é um exemplo, né? Uma molécula. Então a glicose ela vai sair da onde ela está mais concentrada e vai para o meio menos concentrada. Quem ajudou? A proteína. Vocês viram que a proteína ajudou a empurrar, a dar essa passagem? Mas não gasta energia e é a favor de um gradiente de concentração. Por isso que é chamado então de difusão facilitada. Isso vai acontecer muito com alguns canais iônicos, ó. Alguns, ali eu dei o exemplo da glicose, né? Mas isso acontece também com a passagem de íons, tá vendo? Ó? Íons que vão do meio mais concentrado para o menos concentrado. Passando, em vez de passar pela bicamada lipídica, passou por proteína, ó, por um canal. São chamados de canais iônicos, inclusive. Então é difusão facilitada também, tá? Alguns canais iônicos, isso já é mais específico, talvez nem seja cobrado de vocês a nível médio, mas alguns canais iônicos eles são capazes de ter um certo controle. E aí meio que a partir de alguns estímulos, né, físicos ou químicos que a célula recebe, ela pode abrir ou fechar esse canal, tá vendo? Aqui está fechado, mas ela pode receber um outro estímulo e voltar a abrir esse canal, permitindo novamente a passagem então dos íons, tá? O que é mais importante do que saber essa diferença aqui? É entender que a difusão facilitada sempre vai ter a presença de proteínas que vão facilitar, permitir a passagem dessas substâncias, ou íons ou moléculas, né, como a gente viu lá. Ok? Bem, aí a gente termina. Lembra para mim, por favor, pessoal, que na aula que vem eu vou explicar, então na semana que vem eu finalizo falando de osmose e de transporte ativo e vou deixar uma lista de exercícios para vocês, tá? Para vocês fazerem até final da semana que vem. E só para a gente poder dar sequência. Osmose cai muito, muito em Enem, tá? Em vestibular. Então é um assunto que eu quero tratar realmente com calma com vocês, beleza? Por hoje, então.